Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre corrente elétrica e resistência elétrica. A ementa da aula é falar um pouco sobre carga e campo dentro de condutores, né? Falar de corrente elétrica depois. Falar sobre a densidade de corrente elétrica. E aí introduzir o conceito da lei de Ohm. Como é que a gente calcula a resistividade elétrica. Eu vou depois resolver um exemplo sobre isso. Tá? Vai ter no final da aula fazer um exemplo sobre isso. E a potência dissipada por um resistor, que é conhecido como efeito Joule. Aí no final eu vou dar uma visãozinha chamada modelo de Drude, que é uma visãozinha microscópica do que acontece nos condutores. Bom, condutores então, imagina que um condutor, ele é então um material em que as cargas elas estão livres dentro desse material, podendo ser cargas positivas ou cargas negativas. Pode ser um portador de carga negativo como portador de carga positiva. A gente vai considerar então que nesse exemplo aqui a gente tem cargas positivas, então livres dentro desse material. E bom, como as cargas positivas elas se repelem e elas estão livres, então a tendência é que as cargas elas tentem a se repelir o máximo possível, né? O mais longe possível uma das outras, para que a força entre elas seja a menor possível, né? Fazendo então que no material condutor as cargas se concentrem aqui nas bordas desse material. Então não tem carga na nas regiões centrais, assim, as cargas vão todas para as bordas. Então o campo, isso quer dizer que se a gente aplicar a lei de Gauss, né, o campo dentro aqui do material condutor ele vai ser nulo, né? Então o campo elétrico vai ser nulo. Se eu aplicar um campo externo agora nesse condutor, então ele vai gerar corrente elétrica. Então essas cargas vão se mover dada a direção desse campo que eu aplico. Outro ponto importante é que o fluxo de campo ele vai ser nulo em qualquer superfície fechada dentro do condutor. Então, qualquer superfície que eu considere dentro do condutor, né, pode ser a superfície, por exemplo, que eu desenhei aqui, o fluxo de campo vai ser igual a zero. Né? Isso acontece pelo fato de não ter carga. Né? Pela lei de Gauss, o fluxo ele é proporcional à quantidade de cargas. Isso quer dizer, então, que todas as cargas vão para a superfície do condutor. De modo geral, metais são bons condutores. Por exemplo, o alumínio, o cobre, o ouro e a prata são exemplos de bons condutores. Na superfície, né, a gente pode vir aqui então e desenhar, né, na superfície do condutor uma superfíciezinha gaussiana. E aí eu vou ter então o campo nessa direção tangencial na superfície do condutor, ele vai se comportar como o campo gerado por um plano, certo? No plano, a gente viu que tinha um outro fator 2 aqui, né? Porque saía campo para os dois lados. Nesse caso, não tem campo para dentro, né? O campo aqui dentro vai ser igual a zero. Tem um campo, então, tangencial apontando para fora, que tem uma expressão análoga ao campo gerado por um plano, só não tem o fator 2 no plano. Só tem campo, então, perpendicular quando ele tiver... Importante, né? Quando ele estiver em equilíbrio, né? Não tiver nem ação de nenhuma força elétrica ou potencial elétrico, só tem campo perpendicular, né? Senão ia ter corrente gerada no condutor durante todo o tempo, né? Isso não conserva a conservação da carga e nem da energia. Então, quando você aplica um campo, né, uma diferença de potencial no condutor, ele vai conduzir corrente elétrica. Algumas aplicações, né, de corrente elétrica são praticamente toda a tecnologia moderna, né, da atualidade, né? Então, motores elétricos, luz elétrica, todos os equipamentos eletrônicos, todos os dispositivos digitais, sensores,
fotoelétricos e fotovoltaicos, etc., tudo funciona, então, baseado na corrente elétrica, que é a principal fonte de energia, né, que a gente usa na era moderna. Vamos considerar, por exemplo, então, que eu tenho uma bateria aqui, certo? Uma bateria ela tem um polo positivo e tem um polo negativo, certo? E se eu ligar agora, então, aqui um fio, né, na bateria, aqui, claro, né, nesse exemplo aqui vai ter um curto-circuito, mas eu poderia ligar um fio, ligar, por exemplo, uma lâmpada aqui, né, nessa bateria. Ligar, por exemplo, uma lâmpada nessa bateria aqui. Aí eu vou ter corrente elétrica, né? A lâmpada vai incandescer e eu vou ver que aparece corrente elétrica. Ou seja, esse material condutor aqui, ele tem as cargas livres na superfície do material. Quando eu aplico uma diferença de potencial, né? Eu aplico uma energia, né? Eu aplico uma energia que é proporcional à carga vezes a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial está aqui nos polos da bateria. E aí, quando eu ligo, né, os polos da bateria nesse fio, as cargas que estão no fio, então, fazem com que apareça a energia elétrica. E essa energia vai fazer com que as cargas se movam dentro do fio. O que acontece é que as cargas que se movem são as cargas negativas, né? As cargas positivas representam os prótons, né, dos átomos. Os prótons são muito pesados, eles não se movem por aí. Quem se move são os elétrons, que ficam na camada de valência, no último nível de energia. Os níveis de energia quantizados, os átomos, os elétrons que estão nesse último nível de energia, na camada de valência, eles tendem então a se orientar pela direção dessa diferença de potencial aqui. Então os elétrons se movem numa direção. Como a descoberta dos elétrons veio depois da descoberta da energia elétrica, se convencionou que a corrente elétrica é o movimento das cargas do polo positivo para o polo negativo. Tá? Então, a corrente elétrica é o movimento do polo positivo para o negativo. Apesar de hoje a gente saber que, na verdade, quem está se movendo são os elétrons, que se movem exatamente na direção contrária. Mas aí seria muito trabalhoso, né, para reescrever tudo que se tinha feito até então. E deixou, então, a corrente elétrica considerando, né, como a corrente elétrica sendo na direção do polo positivo para o polo negativo. Então, a corrente elétrica vai do polo positivo para o polo negativo, independente do movimento dos elétrons. Então, apesar de saber que são eles que se movimentam. Tá? Então, por definição, ela vai do polo positivo para o polo negativo da bateria. Então, qual é a definição de corrente elétrica? A corrente elétrica, então, é definida matematicamente como sendo a taxa de variação de carga no tempo, certo? Então, é a derivada da carga no tempo. Então, eu tenho aqui, eu coloco uma superfície aqui, né, por exemplo, né, nesse fio, e eu conto, eu ligo um cronômetro e eu conto quantas cargas aqui vai passar por essa superfície nesse intervalo de tempo. Aí pronto, isso vai, a razão entre esses valores, né, a quantidade de carga por unidade de tempo, vai me dizer quanto vale a corrente elétrica. Claro que não é tão simples, né? Para eu contar uma quantidade de carga aqui, né? Quantidade de carga numa fração de tempo. Então, eu vou ter que pegar uma fração de tempo ou pegar uma média temporal, né? Então, para uma fração de tempo, eu vou ter uma fração de carga. Por isso que a gente usa os símbolos infinitesimais, né? Então, é uma taxa de variação temporal da carga. Então, a gente define corrente como sendo a taxa de variação temporal da carga elétrica. A unidade no sistema internacional vai ser a unidade de carga dividido pela unidade de tempo. Então, é coulomb por segundo. O nome dessa unidade é representado pela letra A e é chamado de ampere. Em homenagem ao ampere. Uma coisa que é importante é que a corrente elétrica ela é um escalar. Tá? Então, vou escrever até aqui embaixo. Aqui, ó, a corrente. Corrente é um escalar. Ah, professor, mas tem uma orientação para a corrente. Né? Ela vai do polo positivo para o polo negativo.
Isso não indica um caráter vetorial? Na verdade, ela tem um fluxo, né, para ela, tem uma orientação para ela, isso que é uma orientação que vem de uma definição, né? Ela depende de onde o fio está colocado, né? Da onde estão colocados os fios. Então, ela se orienta dentro do fio. Mas ela não segue, por exemplo, soma de vetores, tá? Então, a corrente elétrica, ela, apesar de ser orientada, ela não responde, né? Não responde à regra de soma de vetores. Então, ela não é um vetor, tá? Então, a corrente elétrica é uma grandeza orientada, mas não é um vetor. Isso é importante. A soma de correntes respeita o que a gente chama de lei de Kirchhoff. Então, a lei de Kirchhoff fala que, dado que eu tenho um nó, que é uma junçãozinha entre fios, né, a corrente que sai de um nó é igual à soma das correntes que entram nesse nó. Então, soma os valores das correntes, soma-se os números, né, independente de estar uma com uma orientação e a outra com outra orientação. Tá? O mesmo vale, né, para a corrente que sai dos nós. A soma das correntes que saem de um nó é igual à quantidade de corrente que chega, né? Então, a soma do que chega sempre é igual à soma do que sai. Isso está relacionado com o princípio da conservação da carga. Então, a quantidade de carga que entra tem que ser igual à que sai, em cada um dos nós. Então, a soma de vetores não vale. Por exemplo, como é que seria a soma de vetores nesse primeiro caso aqui? Se 2 fosse igual a I3, a soma dessas duas correntes seria zero, né? Mas fisicamente a gente sabe que isso não faz sentido, né? Porque aqui tem cargas elétricas chegando e aqui tem cargas elétricas chegando. Se todas vão sair nesse sentido, a soma só pode ser a soma das cargas, né? Então a soma das correntes está com a soma das cargas, né? Imaginem como se eu tivesse, sei lá, um encanamento, né? Dois canos, cada um aqui eu tenho uma fonte, uma torneira ligando em cada um deles, eu ligo os dois, né? Aqui vai sair toda a água que está entrando, né? Não vai sair, a água não vai desaparecer lá dentro. Um conceito importante, aí sim é um conceito vetorial, é daí que vem a orientação, que é o conceito, né, de densidade de corrente. A corrente, então, ela possui uma direção, não porque ela representa um vetor, mas porque ela representa um fluxo de uma grandeza vetorial. Então, a corrente, ela é definida como um número, é a taxa de variação de carga no tempo. Tá? Mas a gente também pode escrever, dada essa orientação, escrever ela na forma de um fluxo. Então, a gente define uma grandeza que é chamada de densidade de corrente. A densidade de corrente, J, módulo, ela pode ser definida como sendo a taxa de variação da corrente por unidade de área. Então, eu pego meu fiozinho lá e eu defino, então, um corte transversal nesse fio. Defino um corte transversal, esse corte vai definir, então, uma área transversal por onde vai passar essa corrente, certo? E eu oriento, então, essa área no sentido apontando para fora, né, do fio. E aí, então, eu tenho uma definição, né, do tanto de densidade, né, dessa grandeza densidade de corrente que passa por essa unidade de área, né? Então, a taxa de variação da corrente por unidade de área vai determinar essa densidade de corrente, a quantidade de corrente que passa por uma área. Então, depende de uma dimensão da área aqui. A densidade de corrente, então, é definida como sendo, né, ampere por metro quadrado, né? De fato, é corrente por área. Bom, então ela vai depender dessa grandeza, né? Dessa definição de uma superfície transversal do condutor. Mas aqui vem então da onde está a orientação desse campo, né? Depende da orientação da densidade de corrente e depende também da orientação da área. Então vem desse produto interno aqui, dependendo para onde estiver apontando a corrente, né? Vai estar apontando essa densidade de corrente aqui.
Uma outra grandeza que é importante, uma outra expressão que é importante da gente discutir, referente à corrente elétrica, que quando eu aplico, então, né, uma diferença de potencial nos dois polos de um condutor, vai aparecer uma corrente. Existe, então, uma relação entre a tensão que eu aplico e a corrente que aparece. Essa relação é uma relação linear. Ou seja, se eu plotar um gráfico aqui da tensão que eu aplico pela corrente que aparece, esse gráfico vai se comportar como uma reta. Então, existe uma relação linear entre tensão e corrente. E o coeficiente de proporcionalidade, nessa expressão linear, é chamado de resistência elétrica. Então, resistência elétrica é a grandeza, né, que determina o ângulo de inclinação dessa reta aqui, né, e ela está relacionada com a capacidade que um condutor tem de gerar corrente elétrica, dado uma diferença de potencial que eu aplique, certo? A unidade de resistência é... Posso passar esse cara para cá, né? Passar isso dividindo. Então tá errada essa minha relação aqui, né? É volt por ampere. E essa unidade representada pela letra ômega maiúscula é chamada de ohm. Então, em homenagem, né, à lei de Ohm. Então, é uma relação linear entre tensão e corrente. Isso salva vidas, né? Porque facilita muito a análise dessa relação entre tensão e corrente. A natureza poderia ter escolhido qualquer relação entre tensão e corrente. Poderia ser o logaritmo mais complicado, com a expressão mais difícil que existe, mas não, é uma relação linear. Isso, então, facilita no estudo, né, dessa relação entre tensão e corrente. Claro que existem os dispositivos que não são ômicos, ou seja, existem materiais que não respeitam a lei de Ohm. Então, não são todos os materiais que satisfazem essa relação aqui, certo? Isso vale, por exemplo, para os condutores. Agora, você pode vir e fazer a seguinte pergunta, né? Bom, um corpo ser ômico ou não, então depende do material, né? Dado, então, que eu tenho um material e eu quero aplicar tensão ou corrente nele, por exemplo, né? Aplicar tensão e medir corrente, a resistência elétrica de um corpo, ela pode ser definida a partir das características desse corpo, né? Então, dado que eu tenho um material lá, um pedaço de um determinado material, como que eu caracterizo qual que é a resistência dele, né? Eu preciso saber fazer isso de alguma forma. Claro que eu posso pegar esse material e ir lá e medir no laboratório, mas tem que existir um jeito de eu caracterizar, né, a resistência desse material. Para fazer isso, você precisa conhecer o valor da resistividade elétrica. Então, a resistência elétrica, ela depende do comprimento do material e depende da área, da secção aonde você vai aplicar a diferença de potencial. Por exemplo, nessa barrinha que está mostrando aqui, né, se eu aplicar, então aqui uma diferença de potencial, né, polo positivo aqui e um polo negativo aqui, né, então eu vou ter corrente, né, do polo positivo para o polo negativo. E então eu defino essa faixa lateral aqui como sendo o comprimento dele, né? O comprimento pela extensão em que a corrente está passando, e essa região aqui como sendo a área da secção transversal, por onde passa a corrente. Então, a resistência elétrica ela é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Isso significa o quê? Significa que quanto maior o comprimento desse material, maior vai ser a resistência. Ou seja, mais difícil vai ser para passar corrente. Porque imagina, então, o material ele é feito de vários átomos lá, né? E os elétrons têm que se locomover dentro desse material.
Se tiver muitos átomos para ele interagir ao longo do caminho, né, pior vai ser a capacidade que esse elétron tem de se locomover. Então, essa capacidade de se locomover está diretamente relacionado com a corrente elétrica, né? Uma vez que a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa pelo material no intervalo de tempo. Então, quanto maior o comprimento, né, pior é a condutividade dele, ou seja, maior é a resistência. Agora, a área da secção transversal, quanto maior for essa área de secção, melhor vai ser a capacidade dos elétrons se locomover dentro desse material. Ou seja, quanto maior for essa área, né, mais ele vai conduzir, ou seja, menor vai ser a resistência. Então, a gente pode escrever que a resistência ela é proporcional às características geométricas, né, proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a resistência. A constante de proporcionalidade, né, então a gente pode reescrever essa relação como sendo uma igualdade com uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de ρ. ρ é conhecido como resistividade elétrica. Então, em física, né, a gente falou sobre essas propriedades geométricas e pensou que R deveria ser proporcional, então, a essa divisão de L por A. Agora, quem é essa constante de proporcionalidade? A gente tem que ir lá estudar fisicamente o que ela representa. E ela representa o que é chamado de resistividade elétrica. Ela é uma característica do material quanto à resistência. Tá? Então, ela não depende daí da geometria. Isso é importante. A resistência depende da geometria, certo? Mas a resistividade depende só do material. Tá? Então, a resistência depende do material. Então, aqui é uma característica do material, que eu vou passar a corrente elétrica que eu estou estudando, né? E aqui tem uma característica da geometria. Então você pode perguntar, qual que é a resistência do cobre? Não sei, qual que é a geometria do material que você está utilizando de cobre, né? Agora, faz sentido você perguntar qual é a resistividade do cobre. Aí isso é uma propriedade do material. Aqui a gente tem aqui uma tabelinha, né? Com alguns valores de resistividade, né? Então percebam que para os condutores, a prata, o cobre, o alumínio, o tungstênio e o ferro, que são bons condutores, a resistividade elétrica deles é muito baixa, né? É pequena, da ordem de 10 a menos 8. Então eles são bons condutores. Os semicondutores, por exemplo, o carbono, o germânio e o silício, eles têm lá as suas propriedades quanto à condução, né? Então essa faixa aqui vai depender da temperatura, né? Então ele tem uma dependência da temperatura aqui para falar se ele vai conduzir bem ou não. Agora os isolantes, eles têm uma resistividade muito alta, né? Então eles têm uma resistência muito grande à passagem de corrente, né? Então essa aqui dá para a gente ter uma noção mais ou menos de como são os materiais quanto à sua capacidade de conduzir corrente elétrica. Quando eu passo corrente elétrica em um condutor, é comum da gente verificar que esse condutor ele pode vir a aquecer, né? Então o condutor vai aquecer quando eu passar a corrente elétrica nele. Isso acontece porque existe uma quantidade de energia sendo aplicada sobre esse condutor para gerar a corrente elétrica. E essa quantidade de energia que está sendo aplicada para gerar a corrente elétrica, ela vai ser dissipada pelo condutor, certo? E a potência dessa energia dissipada é igual a tensão vezes a corrente. Então, quanto maior a tensão, quanto maior a corrente, maior é a potência que vai ser dissipada, certo? Quanto menor a tensão, menor a corrente, menor vai ser a potência realizada por essa fonte, certo? E potência dissipada também vai depender, claro, da resistência, né? Quanto maior a resistência, menor vai ser a potência, certo? Quanto maior a resistência, menor a potência. Quanto menor a resistência, maior a potência.
Então, essa dissipação de energia térmica nos materiais, quando eles transportam cargas, né, quando há corrente elétrica nesses materiais, ele vem da resistência elétrica e ele é chamado de efeito Joule. E a gente, no nosso dia a dia, vê diversas aplicações disso. Por exemplo, né, secador de cabelo e a resistência do chuveiro. Né? Lâmpada incandescente não é mais tão comum, né? Existem hoje umas lâmpadas incandescentes feitas de liga de carbono, né, com quartzo e tal, mas ainda não é muito comum, porque é um pouco caro, né? Mais comum é se usar LED. Então, está se usando hoje, né, ao invés de condutores, sob uma corrente muito grande, está se usando semicondutores, né, e usando outras propriedades para fazer a lâmpada, não necessariamente usar efeito Joule, né. Isso aqui é chamado de rabo quente, né, é bem comum no Rio Grande do Sul. O pessoal usa esses dispositivos aqui para aquecer água em qualquer lugar que eles estiverem, para tomar chimarrão, por exemplo, né. No interior de São Paulo e região do norte do Paraná, eu nunca vi isso. Então a gente pode olhar uma interpretação microscópica sobre a resistência elétrica, né? Isso está relacionado, então, como eu falei, né, com os elétrons que ficam no que a gente chama de banda de condução. Então, a última camada de valência deles é uma camada de valência que tem uma força de ligação, né, do elétron com o núcleo muito pequena. Então, ele pode ser facilmente transportado dali. Isso vai depender de quantos elétrons tem nessa última camada de valência. Por exemplo, átomos com um elétron só nessa camada de valência tendem a conduzir muito bem, porque é muito fácil para você colocar qualquer outro átomo ali, né? Então, pensando na propriedade química, né? Colocar outro átomo ali que leve esse elétron embora, né? E se você aplicar uma diferença de potencial, por menor que seja, ou até com luz, né? O efeito fotoelétrico, né? Se luz incidir sobre um material feito de uma liga, por exemplo, de cobre, né? Ou de ouro, como só tem um elétronzinho nessa última camada e a energia de ligação dele é muito baixa, né? O fóton vem, perturba esse elétron, né? O elétron absorve esse fóton e ele vai para a banda de condução. Então ele sai da camada de valência, vai para a banda de condução e aí ele conduz corrente elétrica. Então o movimento desses caras são praticamente livres dentro dos metais. Só que existe, né, colisão desses elétrons que estão em movimento com os núcleos pesadões dos átomos que se encontram dentro do material. Então aqui a gente pode ver um modelo, né, em que os elétrons estão tentando se locomover, veja que estão se locomovendo da esquerda para a direita, e eles ficam colidindo com esses núcleos, né? Então estão interagindo com esses núcleos o tempo todo. Quanto mais largo for esse material, né, mais espaço eles vão ter para se locomover. Quanto mais comprido, né, mais eles vão colidir. Maior a probabilidade deles colidirem com esses núcleos. Né? Então, daí vem a relação geométrica da resistência. E aqui, então, a gente pode perceber que os elétrons eles não se locomovem livremente, né, dentro dos metais. Eles vão sempre ficar interagindo, né, com os prótonzinhos ou com o restante dos átomos, né, que se encontram nesse material, né? Então, são os elétrons que foram para a banda de condução e esse é o átomo, né, composto pelo núcleo e pelos elétrons que ficaram presos ao núcleo. Então, os exemplos aqui que a gente tem, né, são, né, para 1, 2 e 3. Quanto maior a quantidade, quanto mais cheio tiver esse último nível, por exemplo, cabe 2 elétrons e tiver 1, não necessariamente isso vai ser um condutor, que é o caso do hidrogênio, né? Mas quanto maior for a quantidade de elétrons que cabem nesse último nível, nessa camada de valência, nesse último nível de energia, e menor for a quantidade de elétrons ali, mais fácil, menor vai ser a energia de ligação deles e mais fácil eles vão tender a conduzir corrente elétrica. Então aqui dá para a gente ter uma ideia, né? Essa figurinha aqui eu peguei do livro que a gente está usando, né? Então aqui tem uma relação para a energia, quanto maior
mais aqui embaixo, né, maior é a energia de ligação dos elétrons com o núcleo. Quanto mais alto que tiver aqui, menor é a energia de ligação. Então, por exemplo, para os isolantes, a banda de valência e a banda de condução, elas estão bastante distantes entre si. Isso quer dizer que você precisa dar muita energia para os elétrons que estão na banda de valência para eles conseguirem romper essa barreira e vir para a banda de condução. Isso é o que a gente chama de ruptura dielétrica, né, que eu falei na aula passada. Então, acontece para os dielétricos, né? Ruptura dielétrica quando a gente consegue vencer essa distância de energia, essa barreira energética aqui. Para os semicondutores é mais fácil, né? Então, tem uma barreirinha também. Então, os semicondutores eles não conduzem sempre, né? Eles conduzem sob certas condições, né? Porque tem uma barreirinha também aqui. Para o caso dos metais, né, e dos condutores, a banda de condução e a banda de valência estão praticamente juntas, né? Então, existe aqui uma quantidade de elétrons que vão ficar numa camada mais baixa e os elétrons que estão na camada mais acima eles estão praticamente já na banda de condução. Então, eles vão ser conduzidos facilmente do átomo para a corrente elétrica. Essa é a ideia de corrente elétrica. Esse aqui é o exercício 6.3 do livro. Eu vou resolver ele, vou postar no Moodle para vocês, tá? É para calcular qual que é a resistência elétrica de um capacitor esférico. Então, eu aplico a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Eu coloco um polo aqui, aplico uma diferença de potencial entre as placas e eu quero calcular qual que vai ser a resistência elétrica. É importante vocês saberem resolver esse tipo de exercício, tá? Saber resolver os problemas 6.1, 6.2, 6.3 e o 6.15 do livro, tá? Isso vai estar na atividade, na próxima atividade, e certeza que vai cair na prova também no final do semestre. Então, estudem lá como é que a gente calcula esses exemplos, ok? Então, na aula de hoje, o que eu tinha para falar sobre corrente elétrica era isso.